Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, eu vim trazer uns dados para vocês, porque eu tô vendo muita manifestação na rua aí, e é engraçado que as pessoas não fazem manifestação por isso aqui. Eu não vejo a mídia comentando sobre esses tipos de dados aqui. Nossa, eu preciso fazer meu bigode urgente. Mas vamos lá. Eu gostaria muito que as pessoas fossem para a rua e pelo menos fizessem uma faixa para expor esses dados aqui. Que ó, é um site da Exame. Tá aqui, ó. Quanto custa a máquina pública brasileira? Vamos lá. Ó, só reduzir o tamanho dessa matéria do Instituto Millennium, publicada em 13/12 de 2019, às 15h38. Última atualização, 23/1 de 2020, às 15h46. Então vamos lá. Quem acompanhou o Millennium Fiscaliza ao longo de 2019 notou que estivemos engajados em fiscalizar os gastos excessivos do Estado brasileiro que resultam no grande inchaço de toda a máquina pública. Esses gastos, muitas vezes abusivos e inexplicáveis, são grande parte do problema que temos hoje para investir nas áreas que nos fazem sentir mais desprotegidos, como saúde, educação e segurança. Para mim, o maior problema no Brasil é segurança pública. Mas vamos lá. Por isso, para fechar o ano, optamos por trazer especificamente quanto custa essa máquina para que não nos esqueçamos de fiscalizar constantemente o poder público. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Vamos pular aqui um parágrafo, vamos lá. Quando entramos no mundo dos responsáveis pela administração do nosso país, eles mesmos, os políticos e servidores, as coisas se invertem e aparecem de uma maneira completamente diferente. Para se ter uma ideia, somente em 2017 o governo federal gastou em torno de 4,3 trilhões, TRI, tatu, rato, igreja, TRI, trilhões de reais com a máquina pública no país, incluindo os poderes executivo, legislativo e judiciário. Alguns casos, como os dos juízes, por exemplo, mostram que seus benefícios são tão consideravelmente altos que chegam a multiplicar o salário inicial. Um salário que já é no ponto de partida, evidentemente, muito mais alto do que um trabalhador assalariado comum. Cada um dos mais de 100 mil juízes possam receber, acumulando todos os benefícios, cerca de 50 vezes o valor do salário mínimo. De acordo com o próprio Ministério da Fazenda, de janeiro de 2001 a dezembro de 2015, ou seja, em 14 anos, períodos dos governos Lula e Dilma, os gastos do governo saltaram de 205 bilhões, 205, para 1,1 trilhão, o equivalente a um aumento de 463%, 463%. Se compararmos durante esse mesmo período o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, responsável por medir a inflação em nosso país, registrou um aumento de 166,9%. Já no Ministério do Planejamento, possuímos uma administração que contava com 530.662 funcionários nesse período. No último mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, número que em 2015, durante o mandato da Dilma, chegou a 716.521 funcionários, alta de 35%. Quando o assunto é judiciário, apenas um valor basta. Em 2016, eles custaram em média R$ 411,73 para cada brasileiro, totalizando um gasto de 84,8 bilhões de reais, sendo que 90% desse dinheiro é usado em folha de pagamento de juízes e servidores ativos e inativos, incluindo os tais penduricalhos. Deputados. Nossos deputados custam por ano mais de 3,3 milhões de reais, o que inclui os salários de 33.763, mais auxílio moradia, de 4 mil e pouco, mais não sei o que, enfim. Então, gente, só que esse valor de trilhões, em 2017, o governo federal gastou em torno de 4,3 trilhões de reais com a máquina pública. Então, assim, eu acho, aí até aqui, ó, tem outro, Boletim da Liberdade. Boletim da Liberdade também, quanto custa a máquina, tá aqui, ó. Boletim da Liberdade, tá aqui, ó. Quanto custa, agora apareceu melhor. Boletim da Liberdade, quanto custa a máquina pública brasileira? 4/2 de 2020. Aí vamos aqui. Migalhas, migalhas.com.br. Gigantismo da máquina
Pública, Mazela Nacional, 14/12/2021. Aqui também tem uma matéria violenta aqui falando de não sei o que. Tomando-se por base o PIB de 2020 de 7,4 trilhões, temos 991 bilhões e 600 milhões de reais comprometidos somente em despesas com o funcionalismo público. Beleza. Poder 360, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui. Teremos problema para rodar a máquina pública, diz Funchal sobre orçamento. Matéria de 30 de março de 2021. Custo mínimo da máquina pública. Tá aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Ficou branco, né? Aqui, ó. Tá vendo? Custo mínimo da máquina pública gira em torno de 70 bilhões. Matéria do Estadão, 30/3/2021. Então, gente, despesas obrigatórias representam 93,7% do total previsto pelo governo para o orçamento de 2023. Então, custo Brasil impõe gastos extras de 1,5 trilhão a empresas, diz Gerdau, 7 de janeiro de 2021, site mbc.com.br. Então, assim, eu não entendo, eu não entendo como as pessoas querem que o Brasil vá para frente com esse gasto público gigantesco. Porque não adianta. Pode aumentar imposto, pode colocar imposto de... Ó, tem até um economista que ele fala, pode colocar imposto tudo no Brasil de 90%. Tudo que você for comprar imposto de 90%. Não vai sustentar o governo. Eu tô com pomada no rosto. Não vai sustentar o governo. O governo, ele não tem fundo. Sabe quando uma pessoa ela come e a pessoa não tem fundo? O Estado é a mesma coisa. Pode aumentar imposto, pode criar imposto, tem que criar imposto de vento, de energia solar, cria imposto de respirar, de cagar, de morrer. Vai criando imposto. O Estado não tem limite. O Estado não tem fundo. Ele não acaba. Ele nunca está satisfeito. Pode gerar... O PIB do Brasil pode ir para 40 trilhões de dólares. 40 trilhões. Pode passar Estados Unidos, pode somar com Estados Unidos, China. Ainda vai ter político no Brasil dizendo que não tem dinheiro para fazer as coisas. Não tem como. Enquanto o brasileiro... é impressionante, o Bolsonaro... É tanta doença... Eu não sei se é doença mental, se é mau caratismo, se é falta de conhecimento, se é falta de estudo, eu não sei o que é. Se é querendo provocar o próximo, se é querendo irritar o outro. Caralho. O político, ele se vangloria de falar, ele vai a público falando que aumentou dar auxílios para o povo. Eu fico pensando, se está dando mais auxílios para o povo, é porque a população ficou mais pobre. Então, eu, como político, ficaria feliz, por exemplo, o Renan virou presidente da República, eu ficaria feliz, eu ia chegar na TV, eu sei que a maioria do povo brasileiro não ia entender isso. Ia ainda entender, falar, nossa, diminuiu auxílio, nossa, como o Renan é ruim, né? Isso quer dizer que quando você diminui o auxílio, na prática ou na teoria, não sei, é porque a pessoa não precisa mais, porque ela arrumou um emprego, ela melhorou de vida, ela não precisa mais daquele auxílio, ela já melhorou de vida, financeiramente. Então, eu ficaria feliz se eu tivesse um país, se eu governasse um país, que eu chegasse na TV e falasse assim, gente, no meu governo, 1 milhão de pessoas deixaram de receber auxílio. Não precisam mais. Elas não precisam, elas arrumaram emprego, abriram a empresa, elas começaram a ganhar mais do que o auxílio. Então, elas deixaram esse auxílio para outras pessoas. Mas no Brasil é o contrário. No Brasil se vangloria de abrir hospital, se vangloria de abrir presídio, as pessoas se vangloriam. Abre hospital... deveria ficar feliz com o fechamento de hospitais. Porque assim o povo está menos doente, está procurando menos médico, então tem menos internações, menos doença. Agora vangloria. Cada vez, a minha sobrinha faz medicina. E eu falei, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu falei, Carol, você tem que botar pra fuder. Tem que botar pra fuder. Agora que você é médica, tem que encher o cu de dinheiro. Encher. Ganhar 500 mil dólares por mês por baixo. Por baixo.
Tem que encher, porque o povo brasileiro adora ir no médico, adora. Tem gente que tem fetiche de ir no médico, não pelo médico ou pela médica, de ir no médico. Eu sei que milhões de brasileiros vão no médico porque precisam. Sim, beleza. Mas a maioria gosta. Ai, tô sentindo minha pupila pulou. Já vou marcar otorrino, dermatologista, neurocardiologista, ortopedista, vou marcar tudo. Tem gente que gosta de faltar na empresa para ir em médico. Tem gente que gosta de ir no médico. É um rolê ir no médico. A pessoa, vou no médico hoje. Ó, é como se estivesse indo para um churrasco, como se estivesse indo para uma viagem. A pessoa tem o mesmo tesão, fantasia sexual por ir no médico. Então eu falei para minha sobrinha, tem que arrancar dinheiro, principalmente de pais que têm filho pequeno. Tem que arrancar o máximo de dinheiro que você conseguir. Tem que falar que criança com 1 ano de idade tem que ir para terapia, tem que tomar tarja preta, tarja azul, tarja amarela, tarja roxa, tarja tudo. Criança de 1 ano de idade já tem que falar, porque pai, a maioria é trouxa, a maioria acredita, a maioria ama demais o seu filho. Então, como ama demais, tem que fazer pai gastar dinheiro, tem que fazer. O pai tem 1 ano, tem que ir pra terapia, mas meu filho nem fala ainda, foda-se, ele tem que ir pra terapia. Esse menino aí, ele tá com a carinha de que vai ter problema de saúde no futuro. Ah, o pai já fica desesperado, a mãe já não dorme mais, já fica aquela loucura, e o pai já vai ter que fazer tratamento psicológico junto, porque o médico falou isso, então tem que arrancar dinheiro. O povo brasileiro gosta de ser feito de trouxa. É isso. A 90% do povo brasileiro gosta de ser feito de trouxa. Ele vai no médico e ele fala, não acredito, o médico está me enganando. Ótimo, vou sair, vou encher meu filho de 2 meses de idade de remédio. O médico diz para não dar peito. Não, não pode dar leite do peito. Não pode. Mas eu sempre ouvi que leite materno é tão bom. Não, você tem que ir na farmácia, pegar aquele pote de 500 gramas, de R$ 280, você tem que dar um daquele pro seu filho por dia. Pronto, aí o pai acredita, aí o pai vai e compra, e gasta, e vende carro para comprar leite, e vende isso, e o filho cresce. Essa criança ela toma leite, esse leite por 5 anos, com muita lactose, com lactose até dizer chega. Quando a criança faz 6 anos, agora ela tem intolerância à lactose. E pronto, aí toma agora remédio para intolerância à lactose, e a criança cresce com gatilho para todo mundo. Então tem que encher o rabo do brasileiro de doença. Tem que encher. Sou muito a favor dessas fábricas. Tem que fazer cada vez mais alimento que fode com a população brasileira. Porque o povo que gosta de comer. Graças a Deus eu tenho uma sobrinha e minha prima, agora Isabela, passou na faculdade de medicina também. Passou. Tomara que as duas se formem em medicina e tem que arrancar dinheiro. Arranca dinheiro. Tem que arrancar porque o povo gosta de ir no médico. Mas é isso. Um beijo e até a próxima.